que falam mal do teu momento porque não conhecem a tua história. Então, as pessoas que falam mal do teu momento sem conhecer a tua história são pessoas que não merecem estar com você, porque elas não sabem sobre você. Então, por que a gente normalmente busca pessoas para validar aquilo que a gente tanto deseja e não aquilo que a gente precisa? Desejo desejo, querer é desejo, pesquisar é necessidade. Então, eu tenho uma vida pautada e arrodeada de pessoas que falam aquilo que eu necessito ouvir e não o que eu desejo ouvir. Automaticamente, cara, minhas decisões elas são guiadas e norteadas de forma mais certeira. Eu passo a errar menos a partir do momento em que eu me permito estar com pessoas que aprenderam com o tempo também a errar menos, pessoas que aprenderam com os fracassos, aprenderam com os erros e automaticamente isso virou aprendizado. Então, para mim, relacionamento vai ser sempre algo primordial em qualquer negócio, em qualquer vida, em qualquer relacionamento a dois, independente de qual seja. Então, network é algo que abre as portas daquilo que você tanto sonha e necessita. Sim. Não, e um exemplo real disso, né, Kaká? Tá aqui falando contigo, né? Eu lembro o dia que eu te conheci, né? Quando nos conhecemos, primeiro por telefone, e foi transformando uma amizade de fato. Só o fato de estar conectado, de estar ali acompanhando, às vezes pega um conselho ou outro, a nossa mentalidade ela já muda, dá uma evolução muito grande, porque você já trilhou um caminho que eu caio, por exemplo. Então, já consegue cortar um bom caminho ali com essas conexões de relacionamento. E Kaká, quando você cria um relacionamento, quando você busca um network, o que você leva na hora de estabelecer? Ou seja, como ser uma pessoa interessante e não... É uma pergunta que é extremamente importante na prática. Eu falo que network é a arte de ser interessante sem ser interesseiro, né? Por que as pessoas às vezes não conseguem se conectar com outras? Primeiro, para você se conectar a alguém, para você criar relacionamento, você precisa servir muito mais do que ser servido. É o ato de reciprocidade. Se você pegar o contexto das leis do relacionamento, né, de como se relacionar com alguém, primeiro ponto, reciprocidade. Reciprocidade é sobre você ter o que oferecer para você poder receber. Então a gente fala mais sobre oferecer algo, criar uma ponte de acesso àquela pessoa, para que na reciprocidade, quando você serve alguém, e isso é um estudo que existe que comprova, a pessoa se sente pressionada emocionalmente e moralmente a te retribuir pelo aquilo que você fez. Automaticamente, se você fizer algo sem forçar a barra, e é lógico que você pode ser intencional sim nas suas relações, ao ponto de primeiro eu me conecto às pessoas, né? Eu tenho uma intenção em me conectar com elas e está tudo certo em relação a isso, mas você não pode pensar somente na parte do interesse que vem de você e não da parte da pessoa. Então você tem que ter o que entregar para você poder receber. É como se eu fosse convidar você, Caio, por exemplo, a gente não se conhece, a gente está numa roda de amigos e automaticamente eu chego para você e te convido eu te convidei para o aniversário do meu filho, apesar que a gente já tinha um relacionamento. Dificilmente você vai fazer o aniversário do seu filho e não vai me convidar, porque moralmente, emocionalmente, você vai criar uma pressão psicológica dentro de você que vai dizer, cara, o Kaká foi gentil ao me convidar, então eu vou precisar convidar ele. Eu já tô soltando a deixa, tá? Já Então... tá, já. Pode deixar, fevereiro. Fevereiro. Então, assim, para você se relacionar com alguém sem ser interesseiro, você tem que primeiro ter o que oferecer para depois você receber. Esse é o primeiro ponto, cara. Porque as pessoas querem forçar a barra. Esses dias eu estava palestrando em Nova York e um pouquinho antes de eu entrar no palco, eu sentei numa cadeira ao lado do palco assistindo o Paulo Vieira, né? E uma pessoa encostou do meu lado e disse assim, cara, eu ouvi isso aqui, ó. Olha isso aqui. O cara tava tão chato de uma forma, forçando pegar meu telefone, forçando com que eu prestasse atenção, que automaticamente eu não quis prestar atenção. Porque parece que ele não tinha nada para me oferecer, ele só queria me sugar de alguma forma para estar perto de mim, para se relacionar comigo e com as pessoas ao meu redor. Então, uma das coisas que você precisa aprender sobre relacionamento é nunca forçar a barra para você poder se conectar a alguém. A gente está a 5 passos, 5 dedos, 5 pessoas de se conectar a qualquer pessoa do mundo. Então, se você me perguntar a qualquer outra pessoa no universo, né, a Rainha Elizabeth, como eu me conectaria a ela, Cacá? Se você pegar
ex-presidentes já tiveram acesso a ela e têm acesso a ela por conta de se tratar de um governante de um país. Então, se eu conhecer alguém que conhece o presidente da República ou algum outro presidente que já passou aqui pelo nosso país, que tem acesso direto a toda a monarquia da inglesa, então automaticamente eu consigo me conectar de alguma forma diretamente à Rainha Elizabeth, por exemplo. Então, é você aprender, cara, como saber entrar e a mesma forma de quando não couber mais você dentro, você saber sair. Então, o relacionamento não pode ser forçado. Né? Relacionamento é diferente de contato. Normalmente as pessoas dizem, eu sou super bem relacionado. Você diz assim, quem são as pessoas que você relaciona? Ela começa a listar N pessoas que ela se relaciona. Só que quando você vai ver, ela não tem um relacionamento diário. Ela tem um contato e dificilmente esse contato vira um relacionamento, porque não existe aquilo do dia a dia, né? De se falar todo dia, de já ter oferecido e depois ter recebido, o ato de ser recíproco um com o outro. Então, uma das coisas mais chaves para vocês poderem se relacionar, primeiro, dar para poder receber. Aí eu vou levar para a teologia. Lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. A lei da semeadura é muito mais sobre quem oferta do que sobre quem recebe. Porque quem recebe é abençoado, mas quem oferta é abençoado 50 vezes mais. Eu vou te contar uma história rapidinha aqui, só para você entender sobre o ato de se doar. Né? Meu filho, em julho, um pouquinho antes de acabar, um dia antes de acabar as aulas dele, a coordenadora mandou uma mensagem para o aplicativo da escola e falou assim, ó, o Henry, amanhã é nosso último dia de aula, a gente vai fazer uma festa de comemoração junina e ele vai trazer para cá uma comida típica nordestina. Então, pede ele para trazer a paçoca. No Ceará, a paçoca é carne desfiada com farofa. E eu ainda brinquei, assim, que paçoca, doce ou salgada? Ela, ó, pra gente aqui para baixo, a paçoca é a doce, é a paçoquita, né? E era 5 horas da tarde, eu estava indo pegar o Henry na escola. E quando chegou lá, ele disse assim, eu posso trazer outra coisa que não seja só a paçoca? Eu posso trazer uma sobremesa de paçoca? Ela pode o que você quiser relacionado à paçoca. Liguei para a Leda, que cuida do Henry, ela cozinha muito bem. E falei assim, Leda, prepara uma sobremesa de paçoca, que eu já tinha provado uma que ela tinha feito muito boa. Eu disse assim, faz uma sobremesa de paçoca que amanhã eu preciso levar para a escola. E ela disse assim, Cacá, aqui em casa não está tendo. Então passa no supermercado e compra e traz para cá. Isso era, sei lá, quase 6 horas da tarde. Fui no supermercado com o meu filho comprar o quê? Paçoca. Preste atenção no ponto de conexão da história. A coordenadora manda eu comprar e levar a paçoca. Eu ligo para a Leda para ela fazer uma sobremesa de paçoca. Não tinha paçoca. Eu fui para o supermercado comprar a paçoca. Chega lá, comprei. Quando eu estou saindo do estacionamento, aqui para quem conhece Barueri, tem a Rio Negro, é uma rodovia, uma avenida mais movimentada daqui. Então, nesse horário agora, são 20 para as 8, é muito movimento de carro, quase ninguém anda. Só que tem um supermercado na saída da Rio Negro. Quando eu estava saindo desse supermercado, eu parei por causa do trânsito e vi uma mulher chorando na calçada. E o Henry olhou e disse assim, pai, aquela mulher está chorando muito, papai, olha aquilo. E eu baixei o vidro e ela estava vindo com a sacola na mão. E ela chegou e chorando muito. Eu disse, senhora, o que foi que houve? Aconteceu alguma coisa? Sabe aquela pessoa que estava chorando assim com desespero, né? Como se tivesse acontecido algo muito sério com ela? E eu peguei e falei assim, o que foi que houve? Aconteceu alguma coisa com você? Ela disse assim, meu filho, se você puder me ajudar com R$ 1 que seja, vai me salvar hoje, porque o meu filho, os meus 2 filhos que estão em casa não comeram nada hoje. Eu saí de manhã de casa e até agora não consegui comprar alimento para eles. Eu disse assim, eu posso te ajudar. Então vamos fazer o seguinte, você tem Pix? Porque se você tiver Pix, eu te ajudo. Ela disse assim, mas só me dá o da comida, só isso é o suficiente, tal, 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 tal. Aí eu peguei, eu fiz uma transferência. Eu vou falar de valores, nunca falei isso na minha vida, mas eu vou falar para vocês entenderem sobre a lei da semeadura, tá? Pela situação dela, talvez eu dar um prato de comida hoje, amanhã ela estaria na mesma situação de passar fome. Então eu disse assim, eu preciso fazer algo para ajudar ela pelo menos durante um tempo, para de repente ela arrumar um emprego. Eu transferi R$ 1.000 para ela. Nos R$ 1.000 que eu dei, ela começou a chorar e dizer que queria me devolver o dinheiro. Porque ela disse que não se sentia digna de receber o dinheiro. E ela disse que não ia ter como pagar. E eu falei assim, ó, tô aqui para abençoar a sua vida. Eu não tô pedindo que você me devolva. Eu não quero que você me devolva. Deus me abençoou o suficiente para me poder agora ter a oportunidade de abençoar a sua vida. E ela pegou, ela disse assim, olha, mas eu pago, se você quiser eu trabalho na sua casa e tal. Ela disse, fique em paz.
Eu disse assim, eu só tenho uma pergunta a te fazer. Como você passou o dia todo na rua atrás e não conseguiu dinheiro hoje? Ela disse assim, deixa eu lhe contar uma história. Ela abriu um saco. Dentro do saco, o que é que ela estava vendendo? Paçoca. Passou. Nossa. Cara, quando ela falou aquilo, eu disse assim, Deus está falando alguma coisa comigo aqui. Eu disse assim, por que você não vendeu a paçoca? Ela disse assim, eu vendi. Eu consegui apurar R$ 20 até o horário do almoço. Só que eu passei debaixo do viaduto, vi uma pessoa passando fome, comprei uma marmita de comida para ele, e que era o dinheiro da comida que eu ia levar para casa. Deus tocou meu coração e eu fiz isso naquele momento e abençoei. E Pelo olha que amor de negócio interessante. Aí você vai entender sobre quem semeia. O meu filho chamou a coordenadora e falou: compra paçoca. Beleza, liguei para a menina que cuida do meu filho, para a Leda, e ela disse assim: ó, aqui não tem paçoca, compra paçoca. Eu chego no supermercado, eu comprei a paçoca. Eu tô saindo lá, a mulher tá vendendo paçoca, ela tá necessitando de ajuda. Naquele momento eu ajudei. Quando ela deu pro mendigo, ela gastou quanto? R$ 20. Eu doei quanto para ela? 1.000. Deus. Se você dividir 1.000 por 20, vai dar o quê? 50 vezes. Então ela deu 20 e Deus multiplicou na vida dela 50 vezes. Eu dei 1.000. Quando eu cheguei em casa, às 7 horas da noite, entrou um pagamento de R$ 50.000 na minha conta que eu não estava esperando. Pelo amor de Deus. Olha só. 50 vezes o que foi multiplicado na vida dela foi multiplicado na minha. De um pagamento que eu nem sequer estava esperando. É só para você entender, eu estou falando em números, eu nunca falei isso na minha vida, que quem semeia é muito mais abençoado do que quem recebe. Porque quem recebe é abençoado. Quem semeia, quem abençoa, é abençoado 50 vezes mais. Então, toda vez que você se doa para alguém, né, ser interessante, sem o ato de ser interesseiro, automaticamente você consegue criar um laço de relacionamento com a pessoa diferente de um contato, porque o contato ele só gera contato, mas o relacionamento te dá acesso. Então, quando você quiser entender sobre ter relacionamento com alguém, é sobre você ter acesso à vida dela, mas antes ela precisa ter acesso à sua vida. Então, se quer se relacionar com alguém, primeiro tem o que oferecer para depois você ter o que receber. Sensacional, Cacá. Que história Então, se forte. deixar aqui, eu vou falando até. Não, que história forte. Muito bom. É um assíduo. A minha voz ainda está picando ou não? Agora tá tranquilo. Agora tá tranquilo, né? Tá, o pessoal falou. Cara, sensacional a história. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro ponto aqui, né? Network, ele tem o poder, ele tem a função de levar você para um outro nível. Tô certo sobre isso ou não? Perfeito. Você ter contato é diferente de ter relacionamento. Tá certo isso também. Totalmente. Para Contato você te gera contato, relacionamento te gera acesso. te gera acesso. Para você transformar o contato em relacionamento, você precisa entregar mais do que você Perfeito. precisa semear, né? Ser uma pessoa mais interessante, né? Exatamente. Cacá, as pessoas que buscam, por exemplo, você é um empresário do marketing digital, né? Então você possui relacionamentos e busca contatos que, de um jeito ou de outro, respinga no seu trabalho. O fato de você se inserir em uma comunidade, em um grupo de pessoas com interesses em comum, isso também é importante ou não tem nada a ver? Totalmente importante, porque é aquela história que eu falei, você pode ser intencional nas suas relações. Tem pessoas que eu me relaciono e que se relacionam comigo, que automaticamente a gente tem interesses comuns, né? E aí é onde vai nascer a questão se eu quero ou não me relacionar com aquele tipo de pessoa. Ó, o Thiago Brunet aqui na live também. Beijo, Thiagão. Ali esse aí, cara, para mim, Brunet, com todo respeito, falar eu vou chamar ele de monstro, mas para mim ele é um monstro de conhecer pessoas. E o livro desse cara foi o que transformou minha vida, que foi Especialista em Pessoas. Foi um livro Especialista assim que virou uma chave, uma dica para quem quer ler um livro, ler Especialista em Pessoas desse cara, que foi a chave que mudou completamente a minha vida. Então, assim, você pode ser intencional nas suas relações, mas ao mesmo tempo que você é intencional naquilo que você faz, você não pode ser interesseiro, que é o que eu estava falando antes. Uhum. Não tem problema você ir conhecer alguém porque alguém vai ter algo em comum com você e a união daquilo ali vai transformar em alguma coisa positiva ou alguma coisa de valor para ambos. Não tem problema. O que você precisa depois é construir um relacionamento, se realmente valer a pena. Então, assim,
Buscar pessoas de forma intencional para se relacionar, não tem problema nenhum. O que você não pode é criar uma falsa percepção nas pessoas de que você é algo que você não é. Então, eu me relacionar sem ter o interesse de realmente me relacionar, mas só querer sugar da pessoa, eu sou incapaz de fazer uma coisa dessa. Então, eu só me relaciono com o que eu realmente acho que faz sentido, que tem a ver com o meu propósito, tem a ver com os meus princípios, os meus valores, entendeu? Então, as pessoas que eu me relaciono, normalmente são pessoas, normalmente não, 100% delas são pessoas que fazem parte do meu propósito, fazem parte da minha história, fazem parte dos princípios e valores que eu compactuo para a minha vida. Perfeito, perfeito. O pessoal falou que a minha tá picando aqui. Agora eu acho que trava. Voltou? É alguma coisa no teu microfone, que quando você fala, dá o retorno e ele corta o áudio. Puxa, horrível isso. No pedestalzinho que você pregou o telefone, dá Agora uma subidinha nele. Sobe ele assim, ó. O telefone, tá aqui o prendedor do telefone, puxa ele mais para cima. Que ele pare de dar retorno. tá, vou puxar aqui. Aí. Fala aí para ver agora. Melhorou agora? Agora tá show de bola. Tá show de bola? Show. Tá picando mais não. Maravilha, maravilha. Perfeito, então, viu, Cacá? Você teria mais uma dica, uma orientação, seja bíblica, para as pessoas que desejam essa relação conquistar, e transformar esse contato? Tá picando de novo teu áudio. Horrível isso, meu Faz amigo. parte, vai ajeitar, vai, fica tranquilo. Nossa, aí, ó. Acho que agora. Fala aí para ver. Bom, agora vê se vai. Tá picando? Tá Tá perfeito mais o não, som? tá mais não, parou. Parou? Parou. Então agora eu coloquei na minha mão aqui. Aí, obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Qualquer coisa, vão falando aqui. Não melhorou, André? Não melhorou, acho que é as mensagens já anterior que vai demorando a chegar. Anterior. Tá. Eu queria saber se você tem mais alguma história, se você tem alguma passagem bíblica que trata, além da lei da semeadura, que ajudam as pessoas a buscar network e transformá-las em os contatos em relacionamento e tirar proveito desse relacionamento, que, como você disse, não tem pecado nenhum em relação a isso, né? Cara, nosso maior exemplo de relacionamento se chama Jesus. Se você pegar o filho do Criador, quando ele veio ao mundo durante seus 33 anos e meio ali, que ele viveu aqui para cumprir o propósito dele naquela crucificação, quando ele começou a caminhada dele ali após os 30 anos, Jesus ele podia ter feito tudo só. Por quê? Porque ele sabia o propósito dele, ele sabia onde ele tinha que chegar, o que precisava fazer durante todo aquele período, e ele tinha Deus como pai dele e como guia. Então, automaticamente, ele poderia dizer, cara, eu não necessito de ninguém porque eu sou filho do Criador do mundo e eu vou fazer tudo só. O que é que Jesus fez? Se relacionou com pessoas. E ele se relacionou de forma a influenciar essas pessoas. Porque você vai ver toda a caminhada, toda a história de Jesus com seus discípulos, né? Tinha um cobrador de impostos, tinha o Pedro, que era muito estressado, Judas o traiu, e vários outros que passaram durante toda a sua caminhada ali, naquele período. E Jesus pegou, gerou valor em outras pessoas para que elas pudessem levar adiante, né, tudo aquilo que ele acreditava e o que Deus ensinava para as pessoas. Eu falo que a nossa vida ela não é medida no tempo, mas no quanto a gente se doa. Não é na duração, é na doação. A nossa medida, a nossa vida, ela é medida não na duração do nosso tempo, mas na doação do nosso tempo. O que a gente está fazendo aqui, eu e você, é através de um relacionamento, a gente está gerando valor para outras pessoas aqui que estão dentro da live. E eu tenho certeza que a partir de hoje, toda a história delas vão ser mudadas se elas forem em prática. Eu sempre falo, tudo na vida, o relacionamento certo, ele vai fazer você sair da zona de conforto e dar o primeiro passo. Só que tem uma coisa importante, o primeiro passo ele não vai te levar onde você quer, mas ele te tira de onde você está para que você possa percorrer o caminho até onde você quer chegar. Então, precisa dar o primeiro passo. O relacionamento é o primeiro passo de qualquer coisa que vai existir na sua vida até você atingir o seu propósito. Você não consegue fazer nada na sua vida
nem o seu propósito se você não se relacionar com pessoas. Então, biblicamente falando, Jesus se relacionou com pessoas. Ele se relacionou com um traidor, com um cobrador de impostos, com um cara que era altamente explodido emocionalmente, esquentado, que era Pedro. Ele se relacionou com várias pessoas, com Maria Madalena, que teve uma passagem que ela foi prostituta, né? Então, assim, Deus se relacionou com todo tipo de pessoa, mas ele gerou valor. Quando você se relaciona com alguém, você, de alguma forma, Caio, você gera valor para ela. Por mais que, de alguma forma, você vai gerar valor para ela. O que a gente está fazendo aqui é exatamente isso, gerando valor. Eu podia estar agora deitado com minha família, você podia Com estar certeza. deitado com seu filho aí, curtindo esse momento, mas a gente está aqui para poder compartilhar daqui do nosso conhecimento para poder gerar valor. Um dia eu dei o primeiro passo, não para chegar onde eu queria, mas para sair da minha zona de conforto que eu estava. E essa zona de conforto, ela serve como uma procrastinadora da nossa vida, ela serve como uma sabotadora, ela cria distrações que tiram o teu foco, né? E as pessoas acham que começam a se sabotar e dizendo, eu não tenho talento, só que o teu talento não vai te levar onde tua determinação te leva. Então, o foco, ele te dá o direcionamento, mas a tua determinação é que vai fazer você chegar onde você necessita chegar. E isso a gente não faz sozinho, porque ninguém constrói nem destrói nada sozinho. A gente necessita de pessoas, de se relacionar para poder alcançar o nosso propósito. Sim, sim. Puxa, muito bom. Eu vi um relatório do Banco Mundial, né, Kaká? E o Banco Mundial diz assim, as principais skills, né? As principais habilidades das pessoas de sucesso. E as pessoas se enganam que as grandes habilidades são aquelas hard skills, aquelas habilidades, por exemplo, eu no direito e cripto, você na parte de empreendedor. As principais habilidades são as soft skills, são comportamentos, são como você se relaciona com as pessoas, inteligência emocional, determinação, perseverança. Faz sentido? Totalmente, cara. É assim, vamos lá. Você gosta de malhar? Cara, eu não gosto, mas eu tenho que ir. Não tem jeito. Você necessita ir. Porque Necessito. a tua saúde, o teu bem-estar, a tua vitalidade, ela necessita de algo que você não quer fazer. Qualquer pessoa que for construir uma vida bem-sucedida, e aí você pode entrevistar milhões de pessoas, Napoleon Hill, existe um cara chamado Andrew Carnegie, que foi o cara que conheceu, ele descobriu Napoleon Hill quando ele tinha 19 anos, né? E ele queria deixar para o mundo algo além só de dinheiro, de fortuna. Ele queria construir uma história de sucesso. Então ele criou a ciência do sucesso. Napoleon Hill se dedicou 25 anos de estudo a pessoas para criar a ciência do sucesso. Quando você vê sobre a questão da ciência do sucesso, e você tem um livro que é sensacional, que é A Escada para o Triunfo, de Napoleon Hill, ele tem lá 17 leis do sucesso, você vai ver que relacionamento é uma das principais. E quando você fala sobre relacionamento, ele fala também sobre os pontos iniciais para você poder dar, por exemplo, o primeiro passo que eu acabei de falar. A determinação, ela vai te levar onde o teu talento não te leva. O talento, ele acelera o processo. A determinação te leva até o resultado. É igual você falar sobre a expectativa de gerar, de estar feliz com as conquistas. A nossa felicidade, ela não tem que estar baseada na conquista, ela está no processo até a conquista. Então, por quê? Porque no processo, eu sei dos aprendizados que eu tive através das derrotas, e derrota para mim não é fracasso, não é final, ele é só meio, porque o resultado final depende de mim. Então, eu passei muitas coisas da minha vida durante a minha infância, né, a minha juventude, a minha adolescência, que poderiam ter feito de mim um cara medroso, inseguro, me bloquear para me relacionar com pessoas. E automaticamente eu transformei isso em algo positivo para minha vida. Então, o fracasso, ele não me travou, ele não me aprisionou, muito pelo contrário. Ele serviu como lição. O fracasso não me matou, muito pelo contrário, ele me fez enxergar que existiam outras possibilidades de eu não errar mais. Então, Uhum. não tenham medo, as pessoas não têm que ter medo de errar durante a sua vida, porque errar faz parte do processo. Errar é aprendizado. Quantas vezes você não deve ter errado na sua vida, em outros momentos, até você hoje se tornar o profissional que você se tornou, até você se tornar o pai que você se tornou, até você se tornar o filho que você se tornou, o amigo que você se tornou. Então, o erro, ele faz parte do processo de crescimento para que as pessoas possam evoluir
e conseguir atingir o seu propósito. Então, esquece talento, cara. Nem todo mundo tem talento para algumas coisas. Às vezes você vai descobrir seu talento para uma ou para outra, mas o talento ele não vai muito longe. A determinação, a tua vontade, o teu querer vai te levar muito além do que o teu talento pode levar. Total. E você já mencionou algumas coisas que eu acho muito interessante aqui. Uma das coisas é o seguinte, Cacá, quais foram as principais, a questão era, quais foram as principais dicas de vida que você teve, né? Você falou, os nãos que eu já tomei, né? Os nãos que você já tomou tornaram o Cacá hoje o Cacá que ele é, sim ou não? Totalmente. Então, assim, tem gente, é o que eu falei, tem gente que quando recebe um não, paralisa. Só que o não, cara, ele é educador, o não é transformador. O não te ensina a odiar o mundo, muito pelo contrário, te ensina a você enxergar o mundo por outra perspectiva. Então, a pessoa que mais me deu não na vida foi meu pai e minha mãe. E eu sou grato a eles pelos não que eles me deram, porque aquilo ali me ensinou a eu querer correr atrás, a me tornar uma pessoa com disciplina. Uhum. Ó, nota essa frase: disciplina te leva à excelência e a excelência te leva ao sucesso, ao resultado. Toda vez que a gente cria disciplina e toda vez que a gente gera disciplina sobre alguma coisa, tira a gente da zona de conforto, automaticamente a gente se torna uma pessoa excelente. Que aí a excelência é diferente daquela pessoa perfeccionista. São duas coisas completamente distintas. E a excelência, ela te traz o resultado através do sucesso. Porque o sucesso para algumas pessoas pode ser a conquista da casa, do carro, a conquista do emprego, a conquista da família. Então, o sucesso, ele é algo que você determina sobre a sua vida, que você diz assim, cara, eu consegui chegar onde eu tanto queria chegar. Tem gente que o sucesso para ela é você conseguir casar. Tem gente que o sucesso para ela é conseguir passar na faculdade. Tem gente que o sucesso para ela, independente de onde ela vai chegar após isso. Então, na minha vida, eu dizia muito a Deus, assim, minha oração diária, cara. Deus, para mim atingir o sucesso, se for para mim perder a minha essência, o meu caráter e eu desviar os meus princípios e valores, arranca tudo de mim. Se eu tiver Deus e tiver minha família, eu posso perder tudo, Caio. Eu vou construir tudo do zero de novo, porque a ótica, o que eu preciso enxergar e saber para chegar até o sucesso, eu já sei. O dever de casa eu já fiz. Eu já aprendi, eu já apanhei, eu já perdi, eu já errei, já fracassei. Então, com o tanto de fracasso e erro que eu já tive durante minha vida, dificilmente hoje eu vou errar nos mesmos erros, tropeçar nos mesmos obstáculos, passar as mesmas dificuldades. E posso até passar por alguma delas, mas vou passar de forma mais tranquila, porque eu já sei o que acontece depois disso. Então, eu acho que o grande ponto, cara, é a gente saber ouvir os nãos. Porque a gente tem mania de afastar as pessoas que realmente gostam da gente. E quando a gente está no sucesso, eu falo que o sucesso é um péssimo conselheiro, porque quando você está no sucesso, automaticamente você fica mais tranquilo, né? Você entra numa zona de conforto, então você passa a não se dedicar mais a tanto ao trabalho, e lógico que isso não é a regra, são algumas pessoas. Depois que você passa a se dedicar, não se dedica mais tanto ao trabalho, automaticamente, quando você chega no ponto, por exemplo, da academia, que você malhou tanto, você começa a ficar mais acomodado e você passa a engordar. Você casa e ganha uns quilinhos, porque você não está mais no mercado, né, à busca de alguém, e automaticamente você diz, opa, eu saí da prateleira, agora eu não preciso mais focar em cuidar do meu corpo, porque eu casei. E, cara, é totalmente diferente. Então, eu acho que o grande ponto de tudo é você saber que é necessário sair da zona de conforto, e sair da zona de conforto vai te trazer pessoas que às vezes vai colocar o seu pé no chão. Ó, eu vou te falar uma coisa aqui. Pode falar. Quanto mais você for uma pessoa de sucesso, e é, quanto mais você der ouvido a pessoas que não valem a pena para sua vida, mais você vai ter pessoas ao seu redor. Quanto mais mentiras você contar, mais você vai ter pessoas ao seu redor. Quanto mais verdades você contar, automaticamente você vai começar a diminuir o seu ciclo de amizade. Eu sou uma Verdade. pessoa de muitos contatos, pouco relacionamento e quase nada de amigos verdadeiros. Porque nem todo relacionamento existe os três níveis de pessoas, né? Existem os amigos necessários, os amigos necessários, os amigos. Agora eu vou lembrar aqui, estou tão cansado que deu um branco na minha cabeça aqui. É do livro do Thiago Brunet. Tem os amigos necessários. Eu vou lembrar até o final. Depois eu vou contar Tá, isso aqui para vocês. tá bom, tá bom. Então assim, quando você está no sucesso, cara, você está na zona de conforto, as pessoas
vão ser falsas, vai ter muita gente falsa com você, que vai falar o que você quer ouvir, não o que você precisa. Verdade. E as pessoas que falam o que você quer ouvir querem te ver no fundo do poço. Porque quem te critica com amor quer ver você bem. Quem fala o que você quer ouvir, ele vai elogiar até os teus erros, cara. São É pessoas que verdade. querem te ver no fundo do poço. Então eu quero pessoas verdadeiras ao meu lado. E com um relacionamento verdadeiro, você começa a saber quem são as pessoas que você precisa ouvir e não as que você quer ouvir. Porque é Sim. muito bom para a gente querer escutar somente coisas boas, bajuladores. E no sucesso, só o que tem é gente falsa ao seu redor. Então eu criei na minha vida uma ciência que fala o seguinte: o maior desafio na minha vida, né, não é saber, não é curar pessoas tóxicas. O maior Uhum. desafio que eu tenho na vida é saber em mim o que eu faço para poder me afastar delas. Então, não é sobre curar pessoas, é o que é que me conecta a elas. E eu preciso me desconectar. Automaticamente, cara, tudo isso que a gente fala é sobre relacionar com pessoas. A nossa vida é sobre relacionamento. Uma palavra lançada de forma errada sobre a vida de uma pessoa tem um poder de destruir ela completamente. Sensacional, sensacional. Eu, já partindo para o final aqui, meu amigo, eu sei que você está cansado. Nada, tô de Teve um, boa. Eu tranquilo. outro ponto também que as pessoas, que no meu ponto de vista, assim, erram, as pessoas ficam muito preocupadas com o resultado, ansiosas com o sucesso e não vivem o processo. A importância do processo para chegar na prosperidade, para chegar no sucesso, também é algo que é fundamental, porque senão você enfia o pé pelas mãos, né? E acaba talvez afastando pessoas por causa da sua ansiedade. Então, respeita o step by step, né? Faz sentido, Exatamente. né? Totalmente. Você não chega ao sucesso sem antes passar pelo processo. E no Sim. processo é o momento que você vai passar no meio do vale. E o meio do vale é onde vai aparecer pessoas que vão tentar te puxar e te desviar do teu caminho. No meio do vale é quando você vai passar no Olha meio da aí, Cacá, acho que tempestade. escreveram aí, ó. Amigos íntimos, necessários e E estratégicos. estratégico. Perfeito. Quem foi? Obrigado, Geice Gente, Mello. Geice, obrigado, viu? Amigos íntimos, amigos necessários e amigos estratégicos. Os amigos necessários, os amigos estratégicos é aquela pessoa que você se conecta, e é o que a gente está falando, quando você começa a falar com as uhum, pessoas que é ser interessante e ser interesseiro. São pessoas que têm dois propósitos em comum, e você se conecta com ela porque ele é estratégico. Você fez uma pergunta sobre isso, Kaká. E você se conectar com uma pessoa por algum tipo de interesse sobre algum negócio, alguma coisa do tipo. Esse é um amigo estratégico. uhum, Automaticamente, você pode se tornar um dia um amigo íntimo do estratégico, mas depende do nível de relacionamento que você vai ter com ela. O amigo necessário é como se fosse o meu vizinho. É aquele cara que eu sei que quando eu viajar e eu precisar aguar minha grama e eu não tiver quem ague, eu vou ligar para ele e vou dizer, ó, ô José, dá uma guarda na minha grama, e ele vem aqui e vai aguar minha grama. Então ele é um amigo necessário. O amigo íntimo é aquele que você tem intimidade de contar a sua vida, de contar, né, sobre o seu dia a dia, contar dos seus problemas, da sua felicidade, que você pode compartilhar das suas conquistas. E ele pode se tornar um amigo irmão, porque no livro fala de três, eu ainda falo mais, é o amigo irmão, que é aquele cara que é mais do que íntimo. Então, se você uhum. souber distinguir esses três tipos de pessoas na sua vida, é igual você falar sobre as pessoas que são necessárias e pessoas que são desnecessárias na sua vida. Tem pessoas que são incontornáveis. Por exemplo, quem é incontornável na sua vida? Sua sogra, cunhada, seu cunhado, alguma pessoa que faz parte da sua família de alguma forma, mesmo que não seja sangue. E as pessoas que são contornáveis, que são amigos que não te fazem bem, que você não necessariamente precisa conviver com elas. Então, se você começa a entender um pouco mais sobre isso, cara, você passa a ter uma vida mais leve, você passa a errar menos, você passa a se relacionar com quem realmente vale a pena sobre o teu propósito. São pessoas que vão te levar no caminho de forma mais certa e menos errônea. São pessoas que vão te levar além, são pessoas que vão te ajudar a dar o primeiro passo, são pessoas que vão te tirar da zona de conforto, são pessoas que vão te levar a subir de nível. Só que, como você falou, a ciência do sucesso, para você chegar no sucesso, existe um processo. E esse processo pode levar anos. Simone, para atingir o sucesso profissional na carreira dela, levou 26 anos.
Quantas pessoas no primeiro ano, já no primeiro mês, ou na primeira semana já desiste? Tem pessoas, hoje a gente vive a era das pessoas que são ansiosas. Então, tenta fazer alguma coisa, não consegue ver o resultado imediato e já desiste. Se você pegar Usain Bolt, para ele se tornar o cara mais rápido do mundo, durante 4 anos, ele passou por um processo de alimentação, dieta pesada, treinando 14 horas por dia, abrindo mão de estar com a família, para poder se tornar o homem mais rápido do mundo. Então, é muito fácil você ver a conquista, mas não ver o processo até a conquista. É por isso que eu falo, se você deposita sua esperança, sua felicidade na conquista, você se frustra, porque quando você conquista, aquilo não faz mais sentido, perde a graça. E você tem que novamente tentar conquistar outra coisa para poder te suprir aquele vazio que você não sabe explicar o porquê. Mas quando eu gosto do processo, quando eu me apaixono pelo processo, cara, mesmo que eu não atinja o resultado, aquele processo vai ser sempre um desafio para mim. Se torna aprendizado, né? E isso, em algum Totalmente momento, aprendizado. você vai colher. Em algum momento da sua vida, você vai colher esse aprendizado. Totalmente. E quem tem medo, é só entender. Se Deus está com você, meu amigo, não importa quem está contra você. Você vai chutando tudo e Vai no final o chutando. resultado vem. É verdade. Meu amigo, muito obrigado, tá? Tamo Eu, assim, junto. só tenho que te agradecer. Nós falamos aqui, pessoal, a importância do network. Nós falamos aqui como se relacionar em vez de apenas se conectar, entregar mais do que pedir, viver o processo. Isso é importante. Semear. E tem uma passagem, ô Cacá, se você me permite falar aqui, Claro. que eu sempre conto nas aulas assim com os alunos. Eu falo assim, olha, quando Moisés subiu o Monte Sinai, Moisés ele voltou, estava uma bagunça na terra. Então ele voltou lá com os 10 mandamentos para tentar pôr ordem naquela população. Quando Jesus Cristo veio, ele falou: olha, esquece, vocês precisam de duas coisas na vida. Primeiro, amar Deus sobre todas as coisas. E segundo, amar o próximo como a ti mesmo. A importância de Jesus Cristo, do nosso amor e o nosso comportamento para com o próximo, ele vai na primeira frase antes de falar como a si mesmo. Então, é que nós construamos relacionamentos pensando muito mais no próximo do que nos próprios interesses. Eu tento levar a vida dessa forma. Muitas das coisas por causa da minha própria relação com você, dos aprendizados que eu tenho com você. Por isso que eu fiz questão de trazer você aqui para o público, para as pessoas entenderem o poder desse network e como fazer e como ser interessante em vez de interesseiro. Acho que cumprimos aqui a nossa missão. A galera que está aqui da nossa comunidade de cripto, né, de advogados de criptoativos, nós temos uma comunidade lá para vocês também fazerem network, se conectarem com as pessoas, trocarem experiências e lembrem muito mais doar do que pedir. Eu acho que com esses ensinamentos, para quem perguntou se a live vai ficar gravada, posso gravar, Cacá? Claro, à vontade. Aqui. Acho que nós conquistamos. A você, meu querido amigo, eu só tenho que te agradecer mais uma vez. Tamo junto. Tamanho carinho que você tem por mim aí. Sabe que você pode contar comigo aí pro resto da vida. Fevereiro, Bom, aniversário do Olavo, então você estará presente, sem sombra de dúvida. ó, só para complementar o que você falou, para a gente Pode encerrar, falar. você Pode falou falar. sobre amor com o próximo, né? A palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que aqueles que nele crê não pereçam. O que Deus fez? Amou primeiro o mundo. Deus é amor. Amor para quê? Amor para com o próximo. Amar a si mesmo, cara, é muito simples. É muito fácil eu chegar e me amar. Eu quero ver eu amar meu inimigo. Eu quero ver quando alguém dá um tapa na minha cara, eu estender a outra cara para ele dar outro tapa. Eu quero ver eu poder amar o próximo e só liberar perdão no momento que você cria uma mágoa, você é magoado, você é atingido, você é atacado por outra pessoa. Esse é o grande X da questão. A gente está aqui no mundo para poder amar o próximo. Se a gente não consegue fazer isso, todos os ensinamentos que Deus deu para a gente, que Jesus deixou, não vai ter validade nenhuma se a gente não pôr isso em prática. Então, é amor para com o próximo. Você nunca vai me ver entrar numa rede social para poder soltar a piada para alguém. Às vezes tem hora que você está com uma vontade assim de explodir sobre alguma pessoa. Mas eu jamais vou chegar e vou expor. Por quê? Porque, cara, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é saber aprender sobre liberar perdão. E o perdão é algo difícil de ser liberado, principalmente quando você é magoado com alguma coisa, né?
Mas é necessário, porque o perdão, ele libera, né? Quem se aprisiona ao perdão é quem não libera. Se a pessoa vai receber ou não perdão, ou vai te perdoar ou não, é outra história. Mas eu acho que a gente tem que aprender a praticar o perdão. E isso é um ensinamento que Deus dá. Deus é amor e amor para com o próximo, e não com a si mesmo. Sensacional. Que aula, meu irmão. É. Que aula, viu? Cara, um beijo aí para vocês. Você, a família, tudo de bom para vocês aí. Obrigado mais uma vez. Tamo junto, E meu querido. precisar, Deus pessoal, abençoe. obrigado. Amém. Deus abençoe também. Pessoal, obrigado aí pela atenção. Vocês ficaram aí, 700 pessoas, não reduziu, só agora que a galera tá indo embora. Só tenho que agradecer vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo aí para todo mundo. Meu amigo, beijo no Valeu, coração. Caião. Deus abençoe, mano. Tamo junto. Amém, irmão. Valeu. Valeu.